Estamos de volta para o bloco 3 da imersão, da inspiração no chamado para liderar uma célula. Você que está candidato, que disse eis-me aqui, que ouviu Deus dizendo conto com você e respondeu sim, vamos para esse terceiro bloco. Quero te dar logo de princípio uma chave importante para que você seja um líder bem-sucedido. Já falamos do nosso amor que devemos ter por ele, mas sabendo que a responsabilidade é nós participarmos nesse relacionamento, dessa liderança, desse apacentamento, nós temos que nos organizar. A chave é se organize. É possível. 1 Coríntios 14, versículo 33, a parte A do verso diz: Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. A mentalidade de Deus é uma mentalidade de ordem. Você já parou para observar a organização do Senhor no processo criacional, quando Ele criou a terra? Atente para Gênesis 1, versículo 1 até o 13. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Logo, Deus está fazendo o que aqui? Deus está fazendo o que aqui? Criando. E Deus criou. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus criou, Deus organizou, separou luz e treva. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Deus criou, Deus organizou, Deus nomeou. Você já tem o nome da sua célula? Olha só, veja que lindo. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois Deus disse, haja entre as águas um firmamento, Deus criando novamente, que separe as águas de águas, Deus organizando, Deus criando e organizando. Então Deus fez o firmamento, Deus criando, e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. Deus organizando, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, nomeou, Ele nomeou, criou, organizou, nomeou. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Assim será na sua liderança. A parte seca de Deus chamou terra. E chamou os mares ao conjunto das águas. Nomeou novamente. E Deus viu que o que ficou bom. Deus viu que era bom, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. Depois de criar, irmão, filho, líder, depois de criar, organizar, nomear, ele declara, cubra-se a terra, dê fruto, dê semente, árvores, deem frutos. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo também com suas espécies. E Deus viu que o que ficou bom, olha, eu quero te dizer, se Deus viu aquilo que Ele fez ficar bom, você com essa visão, organizando, criando, nomeando, meu Deus, será também muito bom o resultado dessa organização. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Olha, eu preciso te dizer isso com muita veemência. A produtividade e o avanço estão sempre atrelados ao fator organizacional. Essa é a mentalidade de Deus. Tem uma mensagem de um jovem visionário também na nossa igreja, que diz,
Motivação sem organização resulta em frustração. Você não nasceu para ser um líder frustrado, desorganizado. Vamos seguir aqui esse entendimento desse jovem Yuri Albuquerque na sua vida. A motivação sem organização resulta em frustração. A organização é muito importante na liderança da nossa célula, porque ela revela a mentalidade de Deus. Ela promove o gerenciamento do tempo presente que nós temos nas mãos. E este vai definir o tempo presente, como será o nosso futuro. Aonde você quer chegar como líder? O que você deseja colher? Pois bem, é hora de se organizar. E para se organizar, você precisa gerir bem, muito bem, os seguintes aspectos da sua vida: tempo e uma equipe. Preparar bem, sim, uma equipe. A respeito de tempo, Eclesiastes 3, de versículo 1 a 8, nós temos ali uma linda reflexão sobre a nossa atenção com o tempo. Diz o texto aqui: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Versículo 1. É necessário que você consiga discernir como líder o que é para agora, o que é para hoje, o que é para a semana que vem, para o mês, o que eu vou colher daqui a 90 dias. Essa organização precisa estar clara para você com a sua célula. As atividades do hoje devem ser feitas hoje. O presente, o tempo, não pode, o nosso tempo presente não pode ser adiado, pode corromper a nossa colheita. Adiar o tempo presente pode fazer com que a nossa colheita seja comprometida, porque a colheita do futuro esperado tudo tem a ver com o nosso tempo presente. Quando nós não nos planejamos, quando nós não utilizamos bem o nosso tempo, ao invés de decidirmos como será o nosso dia acaba decidindo o que seremos no final dele. Nós não nascemos para sermos liderados pelo nosso dia, pelos minutos que vão correndo, e nós ficamos correndo atrás dele, como que se nós fôssemos servos do tempo. Não, nós como líderes, filhos apaixonados por Jesus, que entendeu que Deus conta com a gente, nós é que lideraremos o nosso tempo. Tenha sempre uma lista de atividades, você que quer ser bem sucedido na sua colheita. Uma lista de alvos que você deseja alcançar. Planeje o momento em que você falará no grupo da sua célula, o momento em que você estudará o suprimento, ouvirá os áudios, aquele momento em que você tem que fazer uma ligação, que às vezes você procrastina, adia para o outro dia, aquele planejamento da tão sonhada visita, que parece que algumas vezes é quase que impossível essa missão. Tenha sempre uma agenda que transmita o seu amor por Deus e pelas ovelhas, recheadas de atenção e de organização. Tem uma frase que eu uso muito para representar essa reflexão que diz: quem investe com disciplina hoje, colhe tempo de qualidade amanhã. E eu quero te dar algumas dicas para você ser um bom gestor do seu tempo. Um líder bem-sucedido, ele pega essas chaves e ele aplica, ele pratica, e não como alguém que está atrás de resultados que tem valor de moeda da terra, moeda humana. Não, ele tem corrido atrás de uma coroa, como falamos, que é incorruptível, de uma coroa eterna, para colocar na cabeça dos seus liderados, para ver sua célula crescer. Você precisa dessas chaves para gerir melhor o tempo. A primeira chave que eu quero te dar: livre-se das distrações, otimize seu tempo, se desfazendo de qualquer atividade que te traga para uma situação de muita distração. Só divida uma atividade com algo que está em maior prioridade na sua vida. Se tiver alguma coisa que atrapalhou sua agenda e é uma prioridade, você vai saber filtrar isso. Olha, aí você atende, mas se de repente tem muitas distrações, até mesmo notificações do WhatsApp, que chega sem propósito, você precisa deixar a notificação do WhatsApp lá, mas você não tem controle de saber filtrar quem é que você vai responder, porque naquele momento você separou aquele tempo para aquela atividade. Um líder que não se livra das distrações, ele é um líder que fica distante daquilo que é a data da sua colheita. Gradativamente, outra chave que eu quero liberar para você é:
Cronometre o tempo que você gasta nas suas atividades no seu dia a dia. Você vai perceber que você consegue realizar algumas atividades de maneira mais rápida, outras atividades você pode até ter um pouco mais de tempo para pensar, para dedicar àquela atividade. Eu quero te dizer que essa forma de liderar é a forma de liderar de Jesus. Ah, mas Jesus não tinha uma agenda. Percebe-se que os relatos da biografia de Jesus são muito aleatórios. Isso tem muito mais a ver com o registro, com a prioridade de Deus na hora de, inspirando os homens, eles escreverem aquilo que Deus indicou como prioridade. Nós não podemos usar os relatos bíblicos, às vezes até de forma cronológica, diferentes de um texto para o outro, para dizer que precisamos ficar à vontade e usar o tempo de qualquer forma. A mentalidade de Jesus era uma mentalidade organizada. Se formos fazer uma exegese dos textos bíblicos e vermos as ações de Jesus, ele tinha uma mente organizada, uma mentalidade, uma cultura de organização. Aquilo que adivinha do próprio Deus. Não temos possibilidade de acrescentar horas ao nosso dia, mas podemos começá-lo mais cedo, por exemplo. Acordar mais cedo, despertar no início da manhã é extremamente proveitoso e você pode ofertar os primeiros minutos do seu dia ao Senhor. Líder com propósito. Muitos investem em si mesmo, por exemplo, acordam cedo para fazer atividades físicas, para fazer uma leitura, mas se há dificuldade em investir em pessoas em outro horário, que tal, após seu tempo com Deus, logo de manhã cedo, investir na sua célula, logo de manhã cedo, olhar seu checklist, vou liberar as mensagens que eu preciso liberar, vou liberar o bom dia, vou liberar a escala do lanche, vou monitorar algumas ovelhas, vou mandar um áudio personalizado e num grupo não, mas individualmente, no privado, ali de manhã, nas primeiras horas do dia. Depois que você ouve o Senhor, você vai cuidar das ovelhas do Senhor. Depois que você ama o Senhor, você vai derramar amor sobre a sua célula. Planejar seu dia é importante. No mínimo 24 horas de antecedência daquele dia que vai começar. Liste tudo lá, o que você deseja realizar. Faça um cronograma semanal, diário. Você precisa anotar. Assim como o Senhor fez na criação, separe bem suas atividades de acordo com o tempo que elas requerem. Saiba lidar, por exemplo, com os prazos. Obedeça-o, seja disciplinado àquilo que está diante de você, que você mesmo organizou. Os prazos, obedecer a prazos, nos protege na mesma proporção do que ele nos cobra. Aquelas pessoas que estão ali envolvidas naquela cobrança daquela atividade, quando você obedece aos prazos, você não fica envergonhado, você não é tentado a mentir, dar desculpas. Há pessoas que caem no tropeço da mentira simplesmente porque não se organizam e precisam recorrer a esses pecados, a esses hábitos que às vezes macula seu caráter simplesmente porque é uma pessoa de cultura desorganizada. Mas você, líder, Igreja da Árvore, é chamado para viver na mentalidade do céu. Você pode não ter tido uma cultura na sua casa, na sua vida como jovem, como adulto, de regar a mentalidade da organização, mas Deus, Ele é capaz, Ele quer, Ele fará conforme a sua iluminação, conforme você deixar. Então se organize. Nem sempre o cansaço é sinônimo de sobrecarga, mas de desorganização. Ah, eu estou muito cansado. Logo pensamos, o líder logo é tentado a concluir: estou desorganizado. Você está certo. É isso que está gerando cansaço. Desorganização. O líder que não é sábio, ele logo pensa: estou sobrecarregado, não quero isso. Às vezes está frio na fé, quer logo deixar até mesmo a liderança. Por que você vai deixar a liderança? Estou sobrecarregado. Olha, será possível que você não está desorganizado? Será que não é possível você chegar a essa conclusão? Então, o líder organizado, ele tem nas mãos uma chave para a colheita. Outra coisa muito importante é a equipe. Você precisa de uma equipe para trabalhar com a sua célula. Deus, ele tem uma equipe para você.
Se você ainda não é um líder de célula, e se você já é, olha, Deus já te deu uma equipe, mas você está olhando para essa equipe como? Olha o que Êxodo 18, do 21 ao 23 diz. Torna mais leve o trabalho, o fardo do trabalho, porque ficará dividido entre você e a sua equipe. Se você assim fizer, olha Jetro falando com Moisés, se você, Moisés, assim fizer, e se assim Deus ordenar, aí sim você será capaz de suportar as dificuldades, e de todo este povo voltará para casa satisfeito. E também o próprio povo voltará para casa suprido, se sentindo bem cuidado. Então, se você não aprende a lidar com sua equipe, provavelmente nunca se organizará. Você precisa considerar o perfil da sua equipe na questão da organização, na questão da colheita que virá. Não fomos chamados para fazer tudo sozinhos. Chega um tempo na célula que é necessário delegar. Nem todo o tempo, por exemplo, a célula no período de adaptação, o líder sente um pouco mais a carga de ter que deixar a célula na missão, na visão, na oração, de levar um pouco algumas atividades, mas ao passar do tempo, o líder com propósito, ele começa a dividir, ele começa a delegar, ele olha para dentro dele, ele não delega porque ele quer descansar, porque ele está preguiçoso, porque ele está desorganizado, não, ele delega porque é prazeroso compartilhar, ele até sabe fazer, mas ele compartilha aquela tarefa. Alguns podem dizer, mas minha equipe não sabe fazer nada direito, pastor. Na verdade, muitos de nós que não aprendemos a lidar com a nossa equipe. Esquecemos que Deus coloca uma equipe na nossa vida para que possamos treinar, inspirar, ajudá-los a desenvolver, dar oportunidade, acreditar. Há colaboradores de 10, de 50, de 1000, assim como fala Êxodo 18. Conheça sua equipe e delegue tarefas alcançáveis para que eles possam te ajudar. Por quê? Porque tem funções que uma equipe de 10, uma equipe que vai alcançar aquela função nesse nível. Então, você vai dar aquela função nesse nível. Tem equipe de 50, de fator 50. Ok? E aquela equipe ali de nível 50, olha só, ela vai suportar um fardo um pouquinho maior. A equipe de 1000 é aquela pessoa que já está bem treinada, vai aguentar, dar conta de responsabilidades mais puxadas, responsabilidades mais trabalhosas, vamos dizer assim. Então, assim vamos conseguir liderar com efetividade, ver nossa colheita a partir dessa mentalidade de organização. Eu vou delegar tarefas, eu tenho uma equipe, eu vou prosseguir no meu propósito, mas não vou prosseguir sozinho. Eu vou caminhar administrando bem o meu tempo, eu vou ensinar esse valor do tempo para a minha equipe núcleo. Eu vou encorajar minha equipe a assistir ministrações chaves, já disponíveis, que vai ajudar ela a corrigir exatamente. A minha equipe, eu tenho que ter um diagnóstico. Eu vou corrigir exatamente esse problema na minha equipe. Você precisa ser a pessoa mais animada para fazer um diagnóstico e ir lá e remediar aquela situação. Por quê? Porque é possível sim ter uma célula organizada e só esperar a colheita e o crescimento chegar. Lá no YouTube você tem matérias bem didáticas, vídeos bem didáticos, como por exemplo o Haja. Quando você for cuidar do novo convertido, separe em blocos ali no seu checklist. Aceitei Jesus e agora? Vamos treinar a equipe núcleo. Então vai ser nessa data. Olha, temos esse alvo para celebrar. Olha, o tempo, o prazo de nós fazermos o Amigos com Propósito será esse. Daqui a 2 meses eu quero esse objetivo conquistado. E você vai regando todo dia, monitorando aquela equipe. Talvez a cada passagem de período seria legal organizar na tua cabeça, ali no teu quadro, dentro do teu quarto, passagem de período, todos da célula, uma reunião no Zoom para revisarmos aquele período do CGC, assistirmos o vídeo juntos, lá na casa de uma irmã, de um irmão, e ali você faz um pastel, você faz uma comunhão, mas você sabe, você está transicionando sua célula a cada período com você. Olha que ideia legal! Isso é fruto de uma mentalidade organizada. Eu tenho um passo a passo, eu não lidero célula sem propósito. O que eu vou fazer hoje? Não, tem um planejamento.
Aí você apresenta a seu supervisor. Apresenta, olha, foi a partir de um diagnóstico que eu fiz na célula. Meu supervisor, estou bem norteado. Olha o que está acontecendo na minha célula. Olha o planejamentozinho, um planejamento alcançável, mensurável, transferível. Um pensamento que gira em torno de planejamento smart. E não alguma coisa muito utópica, que você vai cansar, que você sabe que seus membros não aguentam, porque a célula ainda está naquele período, eles ainda são muito novos convertidos. Precisamos calcular bem isso. Então eu quero te encorajar, já seja, você está tudo lá no YouTube disponível para você treinar a sua célula. A tarefa de fazer discípulos. Temos um vídeo maravilhoso também, uma ministração. A tarefa de fazer discípulos. Por quê? Nosso propósito como líder de célula é levar aqueles membros, assim como a célula passa de período, eles precisam passar de período na maturidade, no ciclo de compromisso com Cristo, no aprendizado na palavra, no andar obedecendo a Jesus, no seu dia a dia, vida na vida. E tem uma quarta dica que eu quero te dar lá no YouTube, no nosso canal da Igreja da Árvore, é discipulando em meio a tempestades. Muito importante você assistir com a sua célula, ou colocar os GFs para assistir. Quando você estiver ali distribuindo os discipulados, nós não damos discipulados para pessoas que é multidão. Nós não discipulamos afastados. Nós vamos preparar uma equipe para discipular quem? Meu Deus, todo mundo aqui agora já é comprometido, mas só tem 2 pessoas sendo discipuladas no 1 a 1. Ah, mas nós não conseguimos fazer o 1 a 1. Vamos fazer um GD, um grupo de discipulado. Vamos fomentar o discipulado aqui. Vamos ensinar esse princípio. Olha, primeira tarefa do nosso grupo de discipulado. Todo mundo vai assistir, discipulando em meio a tempestades. E nós vamos fazer uma discussão que vai ser o quebra-gelo do nosso discipulado. E você está estudando, por exemplo, lá no seu grupo de discipulado, o curso de membresia. Mas aí você abre com um quebra-gelo, já debatendo um conhecimento que eles trazem de casa. Quem não assistiu, não tem problema, gera uma atmosfera de encorajamento. Olha, você vai ser desafiado para essa semana cumprir com esse propósito. Olha que legal. Te aguardamos no quarto bloco do nosso imersão, do nosso chamado para liderar um pequeno grupo, uma célula. Até daqui a pouco.